ovelha perdida, tendo 100 ovelhas e uma se perde, você não vai atrás dela procurar até achá-la. E quando você acha, você se alegra por aquilo, porque você achou a ovelha que estava perdida. Meus irmãos, dentro desses contextos, dessas parábolas da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, Jesus Cristo está falando diretamente conosco. Como que Jesus Cristo está falando diretamente conosco? A ovelha representa aquele que é o novo convertido, aquela pessoa que está ali dentro do pasto, está dentro dos cuidados do pastor, mas como uma ovelha, ela se distrai. A ovelha dentro do contexto animal, é um bicho que ele se distrai com pequenas coisas fáceis, e ela é muito vulnerável, porque se ela se afasta de dentro do rebanho, ela se perde, ela se distrai. O novo convertido é como se fosse a mesma coisa. Ele recebe a palavra, entra para dentro do rebanho, e as coisas do mundo podem o distrair, podem o afastar, podem o levar para longe, e ele se torna vulnerável de lobos, de ursos. No contexto geral, falando assim, com as coisas deste mundo. As coisas desse mundo às vezes acabam sendo mais atraentes do que ele está dentro do pasto, dentro da nossa casa, dentro da congregação. E ele acaba saindo por ali. Mas a palavra de Deus fala que o pastor, aquele que estava ali, correu para buscar e o achou. E quando ele trouxe com grande alegria e chamou todos os seus amigos para celebrar com ele. O que Jesus Cristo está dizendo para os fariseus aqui nesse contexto é o seguinte: olha, é a mesma coisa, esses publicanos, esses pecadores, eles vieram aqui para ouvir a palavra de Deus da mesma forma que vocês. Eles aceitaram, eles se converteram, e eles são dignos tanto quanto vocês. Vocês não têm direito de criticar de onde que ele veio, por que ele veio, de onde ele saiu, da onde que essa pessoa veio. Se veio do crime, se veio da prostituição, se veio de algum lugar de fora, ou de algum lugar de longe, sendo envolvido com isso ou aquilo, não importa. Ele já estava ali e ele merecia todo o cuidado do pastor. Sabe o que Jesus está dizendo para os fariseus? Não tenham inveja disso. Não tenham inveja dessas pessoas terem se aproximado de mim. Aí ele entra na segunda parábola, a dracma perdida. E ele fala: e uma mulher que tem 10 dracmas, e perdendo uma dracma, não acende a luz da sua casa, falando num português mais simples, e começa a varrer, começa a limpar, começa a tirar móveis do lugar, começa a tirar a cama, o colchão, tirando de todos os lugares para ver se achava aquela dracma, para ver se achava aquilo. Meus irmãos, quando eu comecei a ler novamente isso, Deus falou comigo fortemente. A dracma perdida foi perdida dentro de casa. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja, estamos aqui congregando, estamos aqui buscando, estamos aqui lutando cada dia para sobreviver e tentar nos manter firmes para alcançar a promessa da vida eterna. Mas estamos perdidos, estamos afastados, estamos longe. Lutamos todos os dias, todo domingo nós estamos aqui, toda terça, toda quinta. Estamos aqui, mas Jesus ele mostra um contexto em que é possível estar dentro da casa e mesmo assim estar perdido, mesmo assim estar afastado, mesmo assim estar longe da presença de Deus, a ponto da mulher daquela casa ter que procurar. Meus irmãos, olha que interessante. Na primeira parábola era um pastor que saía para procurar. Na segunda parábola, uma mulher tira tudo que era necessário, varre a casa, limpa a casa, estaria atenta. Ela falava: eu tinha 10, mas agora eu só tenho 9, cadê essa que falta? Meus irmãos, muitas vezes nós estamos aqui dentro perdidos, não por causa do pecado, não por causa de alguma coisa que nos leva para fora de Deus, mas muitas vezes pelo cansaço da vida, pelo cansaço do dia a dia, pelo cansaço do trabalho, pelo cansaço do excesso de estudo, para conseguir ser alguém nessa vida.
E estamos aqui, a nossa cabeça não está aqui. Estamos de corpo presente, mas o nosso espírito não está ligado com Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos assim? Irmãos, eu estava assim. Como eu cheguei, como que eu estava? Como que eu estava passando aqui? Como que eu estava vivendo a minha vida? Eu olhei para trás e falei: Senhor, não é isso que eu te conheço. Não é isso que eu vivia contigo. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Que Deus usa uma mulher dentro da casa, varrendo, procurando. E Deus usa aqueles que estão dentro da casa para falar: olha, volta. Você estava perdido. Você é um dos que estão aqui e precisa voltar a ser aquilo que você era antes. E você fica assim: ah, será? Ah, tá bom do jeito que eu estou indo, tá bom do jeito que eu estou vivendo, eu estou tentando. Aí Deus vai lá dentro da sua própria casa e fala: olha, você não era assim quando eu te conheci. Você não era dessa maneira. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você de volta. E Deus usa as pessoas. Muitas vezes não é aqui dentro da igreja, mas é dentro do seu lar. Você é a mulher que está cuidando daquela dracma que está perdida. Deus manda te dizer: não pare de lutar, não pare de brigar, não pare de procurar, não pare de limpar. A forma de procurar é a forma de um conselho, é a forma de uma advertência, é uma forma de você trazer de volta aquilo que estava em sua posse, mas muitas vezes por a pessoa querer, acabou se perdendo. Meus irmãos, essa mulher procurou diligentemente e achou. Deus, ele não perde as oportunidades. Quando ele mostra e diz para procurar, procura, porque você vai achar. O pastor, ele perdeu uma ovelha, mas incessantemente buscou, encontrou e voltou-se com alegria. Essa mulher, ela buscou, limpou, procurou, achou e voltou com alegria. E chamou aqueles que estavam ao seu redor para se alegrar, porque ela havia perdido uma dracma, mas ela achou a dracma e ela voltou. Essa dracma representa nós. Aí Jesus Cristo continua e fala continuando a parábola, ele fala: olha, um pai havia 2 filhos. E o filho mais novo fala para o pai: pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero viver da maneira que eu quero viver do meu jeito, do jeito que a igreja... eu não quero, para mim isso daqui não dá, para mim isso daqui não é legal, para mim isso daqui não se encaixa com o meu modo de vida, o meu estilo de vida, o que eu penso. Meu pai simplesmente me entrega toda a sua parte. E a palavra de Deus fala que esse menino, esse jovem saiu, foi para o mundo, viveu da maneira que quis, da maneira que... Isso não importa, da maneira que ele bem entendeu, gastou tudo que tinha, viveu da maneira que tinha, a ponto dele não ter mais nada e procurar um emprego. E achando um emprego, ele achou justamente aquilo que para os judeus era de menor estima. Sabe aquele emprego que ninguém quer? Aquela coisa que é mais degradante? Para eles, cuidar de porcos era a forma mais degradante de vida, era o mais sujo, era o mais impuro. Mas aquele rapaz, ele não teve o que fazer, ele foi lá cuidar da alimentação e dos porcos. Aleluia. Sabe o que o Senhor nos diz muitas vezes? Muitas vezes é necessário a gente ir lá ver as bolotas dos porcos, ver o chiqueiro, ver as desgraças desse mundo, para entender que nós temos um lar, para entender e olhar para trás, sabemos que nós temos um pai.
um pai que nos cuidava, um pai que nos ajudava, um pai que estava presente, um pai que cuidava de toda a casa, cuidava de toda a família, cuidava de toda a nossa vida, nada nos faltava. A palavra de Deus fala que esse jovem, olhando para a situação que ele estava vivendo, ele cai em si. A palavra de Deus diz que ele cai em si. Ele para, ele olha, ele tem a convicção e fala: peraí, nem os funcionários do meu pai vivem uma vida dessa. Nem eles vivem uma vida dessa. Eu errei. A primeira coisa que ele faz, antes de chegar para o pai, é olhar para a sua situação e falar: eu errei. Vocês viram que na primeira parábola foi necessário que o pastor fosse atrás. Na segunda parábola foi necessário que a mulher fosse buscar. Mas na terceira parábola vem a responsabilidade pessoal. Muitas vezes as pessoas se afastam, vão para longe, tomam decisões que falam: eu não quero viver dessa maneira, eu não quero viver debaixo dos cuidados do pai, eu quero viver do meu jeito. Mas foi necessário ele tornar assim, tomar a responsabilidade pessoal de falar: eu conheço o pai, eu sei o caminho do céu, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu preciso, eu sei como eu me alimentava, eu sei a forma que eu vivia. Eu errei, e é hora de eu voltar, me arrepender, me humilhar e falar: pai, pequei contra os céus e contra ti. O que eu preciso fazer de mim o teu filho? Eu não preciso voltar onde eu estava, mas coloca-me lá com os teus funcionários, que de lá eu vou voltar aos pouquinhos, porque eu preciso de uma mudança e uma transformação na minha vida. A palavra de Deus fala que esse jovem largou tudo, pegou o caminho de volta, sem olhar para trás, e quando estava chegando perto da sua casa, a palavra de Deus fala que o seu pai o viu antes dele chegar em casa, correu atrás dele, o abraçou fortemente, chamou os seus funcionários, falou: vem cá, mata um boi cevado, traz uma sandália, põe um anel no dedo dele, novas vestes, porque este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e ele foi achado. Quando nós nos arrependemos do nosso coração, às vezes nós estamos ainda no caminho da igreja, mas Deus já se encontrou conosco no caminho e já nos trouxe de volta para a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A decisão é nossa de voltar. A decisão é nossa de olhar para a nossa vida e saber que nós temos um lar. É difícil permanecer, é uma luta todos os dias para sobreviver. É uma luta falar assim: eu quero ir para o céu, mas quão difícil é chegar até o céu. Mas o Espírito Santo nos garante essa caminhada. Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar aquele que vai ajudar vocês nessa caminhada. Eu não vou estar junto, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece, irmão. É aquele que está conosco, é aquele que nos ajuda nessa caminhada, é aquele que nos ajuda a enfrentar os obstáculos, nos ajuda a caminhar. A parábola continua, e a palavra de Deus fala que um dos seus filhos, o mais velho, aquele que sempre esteve na casa, aquele que sempre esteve com o pai, aquele que sempre esteve fazendo tudo aquilo que o pai pedia, tudo aquilo que o pai mandava, e chega na porta. Quando ele chega, eu fico imaginando como se fosse a sede de uma fazenda. Ele voltou do campo, viu aquele alvoroço na sede da fazenda, uma alegria, uma música, os outros cantando, um boi ali assando. Ele fala: peraí, o que está acontecendo? Não é normal isso acontecer. E a palavra de Deus fala que ele ficou indignado quando soube que o seu pai havia matado um bezerro cevado para o seu irmão que havia voltado.
Sabe o que Jesus Cristo estava falando para os fariseus ali? Olha, vocês já estão comigo, vocês já conhecem a palavra de Deus, vocês já vivem tudo aqui comigo, vocês não precisam ter ciúmes daquele que um dia foi embora, mas retornou. Você devia se alegrar com os gentios que não tinham Deus, mas através da morte de Cristo, nós hoje somos alcançados por Ele. E uma coisa interessante destacou na minha mente quando eu estava lendo. O pai fala para o filho, que nessa parábola representa os fariseus que estavam com inveja daqueles que alcançaram a graça divina. Ele fala: você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Meus irmãos, muitas vezes nós escutamos coisas, às vezes nós estamos assim que nós escutamos coisas absurdas, até mesmo no nosso meio. Pessoas que se converteram, vieram do mundo desgraçado igual eu vim, do lugar que ninguém queria estar, no lugar que eu estava. E tem pessoas que, quando vê aquilo, fala: como pode? Fazia tudo isso, vivia dessa forma, praticava tantas coisas, e como pode estar agora aqui? Como pode estar pregando? Como pode estar no púlpito? Como pode estar sendo um líder, alguma coisa? Como pode? Nós não vivemos isso nos nossos dias. Mas o Senhor nos manda nos alegrar com aqueles que vêm de fora. O Senhor nos manda nos alegrar com aqueles que se converteram. O Senhor manda nos acolher. O Senhor manda nos tratar. O Senhor manda a gente cuidar. Manda a gente literalmente cuidar. Nós somos um corpo. E quando um desses vem, é como se ele entrasse dentro de nós e fizesse parte deste mesmo corpo. Não há diferença para Jesus. Não há diferença para aquele que nos chamou. Sabe o que Jesus diz? Você já tem tudo, porque está comigo. Irmão, ter tudo é algo que não tem limite. Você ter tudo é algo que é ilimitado. O Pai representa o nosso Deus. Deus, Ele fala para nós: vocês têm tudo. Vamos se juntar e fazer aquilo que é necessário. Nós temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Nós temos toda a autoridade de Deus à nossa disposição. O Senhor, Ele entregou a igreja, entregou as pessoas, entregou a nós para cuidar de nós, entregou o Espírito Santo para transformar as nossas vidas. E essa mudança, essa transformação, ela vem gradativa na vida de muitos. É um passinho hoje aqui, outro passinho hoje ali, uma conquista aqui, uma outra conquista ali, é uma vitória aqui, outra vitória ali, um tropeço aqui, mas o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor não nos deixa só. Já foi louvado? Presta atenção nos louvores. Quantas vezes nós louvamos? Quantas vezes nós exaltamos a grandeza de Deus? E quando nós falamos aqui: Senhor, o Senhor não me deixou só. O Senhor não me desamparou. O Senhor, Ele continua agindo nas famílias. O Senhor continua agindo naquele que está perdido. O Senhor continua fazendo na vida daquele que está desamparado. O Senhor continua fazendo na vida que nós olhamos e não vemos solução. O Senhor continua transformando, mudando, tirando de lá de fora, trazendo aqui para dentro, limpando, pondo novas vestes, transformando, colocando um anel no dedo, uma nova sandália, e falando para o povo de Deus: eis aqui mais um dos teus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o Senhor fala para as nossas vidas. Existe alguém aqui hoje no nosso meio que por algum motivo ou outro tenha se afastado, não importa. Jesus Cristo hoje te chama, Jesus Cristo hoje te quer.
Jesus Cristo falou: se você é uma ovelha perdida, hoje você veio para dentro da casa. Se você estava dentro da casa perdido, hoje Jesus Cristo te dá vigor, te dá saúde, te dá vigor espiritual para a mudança, te dá vigor espiritual para a transformação. E se você era um filho pródigo, eu tenho a certeza que nesse caminho você já falou com Deus: Senhor, eu estou indo lá. Tem alguém hoje no nosso meio que queira tomar esse passo, essa decisão?